Paz do Senhor para todas as crianças. Sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Se você tem 9, 10 anos, você não pode faltar essa aula da escola dominical. São juniores. Durante esse trimestre, nós estamos com o tema Servindo a Deus com Alegria. Você está servindo a Deus com alegria? Você tem orado, tem cantado, tem estudado a palavra de Deus? Então não perca tempo, participe conosco todos os domingos da nossa aula. A lição de hoje é a lição 8, que diz: Felizes os que são puros de coração. Glória a Deus! Você é puro de coração? O que é que a palavra de Deus nos diz? Lá em Mateus 5 e 8. Bem-aventurado aqueles que são puros de coração, porque verão a Deus. Foi uma promessa. Essa promessa feita pelo próprio Jesus. Aqueles que são puros de coração terão uma recompensa. E que recompensa é essa? Ver a Deus com seus olhos. Para que a gente entenda bem o que é ser puro de coração, vamos pensar, qual o contrário de puro? Qual o antônimo de puro? Impuro, sujo, contaminado. Quando você peca, a palavra de Deus nos diz que o nosso coração fica sujo pelo pecado, fica nas trevas do pecado. E como você pode obter o seu coração? A palavra de Deus nos diz, lá em João, no capítulo 1, 1 João, capítulo 1 e o versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, para você ter o coração limpo, manter o seu coração limpo, a primeira coisa que você precisa é aceitar Jesus como seu Salvador. E aí, através do poder do sangue que Jesus derramou na cruz, vai limpar o seu coração de todo o pecado. E aí, você vai ficar com o coração limpo. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, faça isso hoje, antes mesmo de terminar a nossa aula. Na nossa lição, tem o nosso versículo para memorização, que está escrito no Salmo 51 e 10. É uma oração, na verdade, a oração de um rei, do rei Davi. O rei Davi fez algo que desagradou ao Senhor e logo em seguida ele viu que tinha se prejudicado, o próximo. O próximo é aquela pessoa que está ao seu redor. E muitas vezes, como rei Davi, você faz alguma coisa que machuca, que fere e que maltrata outras pessoas. E aí o rei Davi pediu perdão a Deus. E na sua oração ele disse: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51 e 10. Eu trouxe este versículo aqui, no visual. Esta oração do salmista Davi também pode ser feita por você. Vamos ler comigo a oração do salmista Davi? Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51 e 10. Esta oração deve ser feita por toda a sua família. Não importa se você é uma criança, se você é um adulto, se você é um macho, se você é uma fêmea. Todos nós precisamos pedir perdão ao Senhor de algo que você fez e que a palavra de Deus chama de pecado. Mas se você nessa oração pedir perdão ao Senhor, a palavra de Deus nos diz que pecado confessado é pecado perdoado. Então, vamos juntos, como diz a palavra de Deus, lá em Salmo 51 e 10. Repita comigo. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, se você falou de coração este versículo, pode ter certeza que o Senhor Jesus já criou em você um coração puro, um coração
limpo, como diz a sua palavra. Certa vez o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele se reunia com várias pessoas, crianças, jovens, adultos, homens e mulheres, vinham para ouvir Jesus falar do amor de Deus. E a palavra de Deus nos diz, lá em Jeremias 31:3, olha só, com amor eterno eu te amei. O amor que Jesus veio trazer para mim e para você é um amor eterno, é um amor que nunca vai acabar. E certa vez, está registrado lá em Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, o Sermão da Montanha. O Senhor Jesus foi para o monte e lá no monte ele começou a ensinar. E cada domingo nós ficamos sabendo, bem-aventurados que sofrem. A gente tem estudado Mateus 5, que é o Sermão da Montanha. E você pode ter várias perguntas. Eu também tenho várias perguntas. Como é que você pode manter puro o seu caminho? Como você pode manter puro o seu coração? Uma boa forma é de você começar a estudar o Sermão da Montanha, que nós até já começamos desde a nossa primeira lição. Por quê? Porque o coração do homem é muito enganoso. Veja só o que é que diz a palavra de Deus lá em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. O que é corrupto? Corrupto é quando você faz alguma coisa errada. Corrupção é pecado. Quando você pega algo que não é seu. Quando você mente, quando você tira algo de alguém. Mas o seu coleguinha pode ter 2 bolas ou até 2 bonecas e você vai lá e tira uma. Isso é pecado. E às vezes o nosso coração, ele nos engana. Ele diz para mim, para você, que aquilo que você está fazendo não é errado, que aquilo que você está fazendo não é nada demais. Mas a palavra de Deus diz que o seu coração e o meu coração é enganoso e ele é corrupto. Mas quem o conhecerá? Quem é que conhece o seu coração e o meu coração? Quem conhece você sem você dizer uma palavra é o Senhor, o Criador, o Deus dos céus e da terra, aquele que te ama muito e aquele, pelo seu grande amor, enviou Jesus para morrer por mim e por você. Eu, quando olho para você, eu só vejo a sua aparência externa, mas quem olha para dentro de você e sabe o que tem dentro do seu coração é o Senhor. E agora, o que nós devemos fazer para manter puro o nosso coração? A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 119. E eu quero que você fique prestando bem atenção nesta lição para que você possa descobrir. A palavra de Deus nos fala desse sermão da montanha. Algumas coisas que o Senhor Jesus disse para aquelas pessoas que estavam ali. Jesus disse que elas eram a luz da humanidade, que elas seriam o sal da terra. Você é um exemplo para este mundo que está com o coração impuro. Você vai ter o seu coração sujo só porque todo mundo na sua casa ou na sua escola tem? Não, porque você é luz, você é sal. Outras coisas também que Jesus falou, ele nos disse que a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Então você não pode mentir. No Sermão da Montanha, Jesus também ensinou que você deve amar os seus inimigos e orar por aqueles que lhe perseguem. E muitas vezes nós só queremos amar os nossos inimigos, só queremos orar pela nossa família. Mas se você fizer isso, só amar os seus inimigos, qual é o bem que vem disso? Porque até os malfeitores, até os ladrões fazem isso. Eles amam a quem os amam, mas a palavra de Deus diz que a sua justiça tem que exceder a dos escribas
e fariseus. E lá no Sermão da Montanha, Jesus começou a falar. Ele disse, se você levar uma tapa na sua face, no seu rosto, dê o outro lado. Muitas vezes, quando alguém machuca e fere a gente quer fazer pior. Mas não foi isso que Jesus falou. Se alguém te pedir, dê. Muitas vezes você está até com 2 lanchinhos, com 2 pedaços de bolo e você não quer dar àquele que está pedindo. Se alguém te pede emprestado, a palavra de Deus manda você emprestar. E várias outras lições. O Senhor Jesus nos disse, inclusive, que quando você fizer o bem, você não pode sair por aí divulgando. Quando você for orar, você deve orar em segredo. E aí a palavra de Deus no Sermão da Montanha, ela começa a escrever tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, para que você tenha um coração puro. E aí você vai receber a recompensa de ver a Deus. O interessante é que sempre onde o Senhor Jesus estava, existiam os religiosos daquela época, que eram os fariseus, os escribas, os saduceus, e eles estavam ali sempre perto, ouvindo o que o Senhor Jesus estava falando. Mas a palavra de Deus nos diz que o próprio Senhor Jesus percebeu que eles só se preocupavam com a aparência, mas o coração deles estavam cheio de maldade, estavam cheio de malícia. E aí, veja só o que foi que Jesus falou para eles, aqui em Mateus, capítulo 23, e o versículo 25 e 26. Isso é tão sério que eu vou ler aqui na palavra de Deus diretamente para você. O próprio Jesus falou, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque vocês lavam o corpo e lavam o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseus cegos vocês são. Sabe por quê? Porque lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Jesus chamou os religiosos daquela época de hipócritas. Sabe por quê? Porque eles só se preocupavam com o exterior. O que adianta se você pegar o seu copo, você pegar o seu prato e lavar só por fora? Só para mostrar que está muito bonitinho, mas lá dentro ainda está sujo de leite, de café, está sujo de farinha, de açúcar. O que é que vai adiantar? Vai lhe contaminar, vai contaminar o seu corpo. Nesta época, em plena pandemia, nós precisamos lavar as nossas mãos, lavar o nosso corpo. A higiene é muito importante. Você poder usar o sabão, usar a água para se limpar. Mas tem muita gente que só se preocupa com a sua imagem, com sua roupa, com seu sapato, com seu cabelo e esquece o que está dentro dela, dentro do coração. Imagine uma pessoa que, se você chegar na casa dela, os copos, os pratos, só por fora estão limpos, mas por dentro, quando você olha dentro do copo, você já vê que está mal lavado, está cheio de sujeira, germes, bactéria. E essas bactérias, esses germes, podem prejudicar a sua saúde. Então o Senhor Jesus falou isso para os religiosos da sua época, mas serve também para mim e para você, para muitos adultos e crianças que se dizem até que são crentes, mas a preocupação com eles é só a parte externa, só a aparência. E veja só o que a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 119 e o versículo 9. Como pode um jovem purificar o seu caminho? E a resposta é observando conforme a tua palavra. Se você é um menino, se você é uma menina que deseja estar com seu coração limpo, o que é que você deve fazer? Ler a palavra de Deus, observar, estudar. E aí, você vai purificando cada vez mais o seu caminho. Você sabe que não pode falar mentira. Quando você lê a palavra de Deus, você sabe que você deve amar, deve perdoar. E aí você vai purificando o seu caminho, para que todas as pessoas olhem para você e vejam que você
tem Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. E se você tem o Senhor Jesus no seu coração, você também é luz que ilumina o mundo todo. E eu quero terminar a nossa aula deixando para você um versículo da palavra de Deus. Este versículo está lá em João 3,16, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, Jesus é um presente de Deus, o presente que veio dos céus à terra. Você quer receber esse presente? Então basta você aceitar Jesus como seu Salvador. Quando você recebe um presente, ou você aceita ou você rejeita. E esse presente que é Jesus, o presente que desceu do céu, você vai aceitá-lo ou vai rejeitá-lo? O Senhor Jesus, ele deu a sua vida quando ele morreu lá na cruz e derramou o seu sangue. Então qualquer menino, qualquer menina que quiser aceitar Jesus como seu Salvador, o sangue de Jesus vai limpar o seu coração e aí você vai ser morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Filho morreu, mas ressuscitou e está bem vivo no céu. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí Jesus vai limpar o seu coração e ele vai permanecer limpo, ele vai permanecer puro. Você quer? Então baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo esta oração. Diga: querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu por mim na cruz. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados e limpa o meu coração de todo pecado, deixando o meu coração limpo. E eu, com o coração limpo, creio na tua promessa de um dia ver a Deus nos céus. Em nome de Jesus, amém. Se você foi sincero em fazer esta oração, eu gostaria que você ensinasse essa mensagem, a aula de hoje, para outras crianças que ainda não têm acesso à escola bíblica dominical. Pode ser criança ou pode ser adulto. E aí você vai estar nos ajudando a divulgar a mensagem da palavra de Deus. Que Deus te recompense e até a próxima aula.